Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, Currículo dos Jovens, aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2021, aprendendo sobre os profetas menores. Estamos tratando sobre vigilância, justiça e culto a Deus. Vigilância, justiça e culto a Deus a partir dos profetas menores. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 5 do dia 1º de agosto de 2021. O título da lição é Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Lei da semeadura. Popularmente falando, as pessoas chamam de lei do retorno. E a Bíblia vai tratar isso de lei da retribuição divina. É bom que nós aprendamos que nem sempre as consequências que uma pessoa colhe de alguma situação, de alguma falha, não é uma punição divina, não é um decreto punitivo de Deus. São consequências, ou seja, é o que a pessoa está colhendo aquilo que semeou. É a lei da retribuição divina. E Obadias vai nos ensinar que a lei da retribuição divina é uma realidade, é uma verdade. Quando Paulo fala dessa lei da retribuição divina, escrevendo a carta aos Gálatas, me chama a atenção a expressão que Paulo utiliza. Porque ele diz assim, não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, ou não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que Paulo está nos ensinando com isso? Quando nós semeamos, nós precisamos colher. E se nós semeamos algo bom, Deus vai fazer com que nós colhamos algo bom. Mas se semeamos algo ruim, Paulo está nos dizendo, Deus não se deixa escarnecer. É impossível semear coisas ruins e colher coisas boas, porque senão seria um escarnecimento, seria uma zombaria do próprio Deus. A lei da semeadura, a lei do retorno, como queiram, ou a lei da retribuição divina, como a Bíblia nos ensina, teologicamente falando, é uma realidade para a nossa vida. E isso nos leva a refletir sobre quais ações nós precisamos ter para colher coisas boas amanhã. Amós vai nos ensinar sobre isso. O texto do dia está em Obadias, né? O texto do dia está em Obadias, capítulo 1, e versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Jesus nos ensinou nos evangelhos, o que quereis que vos faça, façais vós primeiro. A oração que Jesus nos ensinou, conhecida como oração do Pai Nosso, oração dominical, Jesus ora dizendo o seguinte, perdoe as nossas dívidas, nos ensina a orar dizendo o seguinte, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como, ou seja, me trate, nós estamos orando a Deus em relação aos nossos pecados, dizendo o seguinte, me trate, assim como eu trato aqueles que erram, que falham, que pecam contra mim. É um parâmetro, isso é um parâmetro. E isso é prático para a nossa vida. A medida que Deus vai usar conosco é a medida que nós usamos com o nosso próximo. Isso é sério, é de muita responsabilidade. Eu digo que eu falo isso com muito temor. Síntese da nossa lição. O livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Já falamos que ela é uma lei real, aplicável, não há como fugir dela. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colhemos o que plantamos nesta vida. Não dá para fugir desta premissa, não dá para fugir desta realidade. O texto bíblico está em Obadias, capítulo 1, versículos 1 ao 4, e os versículos 15 a 17. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Então, Obadias é um dos profetas menores que profetizam para um povo não judeu.
né? Os profetas maiores, todos profetizaram para os judeus. Os profetas menores, alguns, que é o caso de Obadias, que é o caso de Jonas, profetiza para povos não judeus. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, nas altas moradas, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Olha, esta nação de Edom era a descendência de Abraão também. É claro que não passava pela casa de Israel, ou pela casa de Jacó, mas pela casa de Esaú. Edom era descendente de Esaú, filho de Isaac, neto de Abraão, assim como Jacó. E então a arrogância tomou conta desse povo. O comentarista fala sobre isso, eles habitavam em lugares apropriados para vigiar o inimigo. Eles aprenderam a se fortalecer nas rochas, nos lugares altos. E eles diziam, nós habitamos como a águia, que esconde os seus filhotes nas maiores alturas. Quem vai nos derrubar? Quem vai nos derribar? Aí o Senhor responde para eles: se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. A Bíblia nos ensina que a arrogância precede a queda. A Bíblia diz, mas a humildade vai à frente da honra. O próprio Deus trata com o arrogante. O próprio Deus trata com o arrogante. O que é verdadeiramente o arrogante? É aquele que acredita que é melhor do que todo mundo. É aquele que pensa que ele pode sobrepujar a todos. Aí, quando o arrogante aparece, Deus fala: deixa que eu vou tratar com ele. E Deus está falando: eu te derribarei. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Edom oprimiu Israel desde que Israel saiu do Egito. Quando Israel saiu do Egito caminhando para a terra prometida, eles passariam pela terra de Edom e eles pediram passagem para Edom e Edom não deu passagem para eles. Nós vamos perceber aqui que o profeta Obadias, ele vai profetizar contra Edom, principalmente por duas situações. Aliás, uma situação a mais grave, né? Quando o povo de Israel foi tomado cativo pela Babilônia, que destruiu a cidade, Edom se gloriou. Edom se gloriou com isso. A Bíblia nos ensina que nós não devemos nos gloriar quando o nosso inimigo cair. Provérbios nos ensina isso. Não te glories quando o teu inimigo cair, porque Deus irá requerer isso de ti. Quantas pessoas que eu vejo hoje se alegrando com a desgraça do outro. Quantas pessoas que às vezes têm uma inveja de você, um ciúme de você, por alguma situação, e aí fica esperando a sua queda. A pessoa não consegue te derrubar, mas quando você passa por uma dificuldade em qualquer situação, ela se alegra. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Edom não fez isso e Deus vai tratar com Edom. Porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivesse sido. Deus está falando: Edom, você vai desaparecer do mapa de uma forma tão terrível que ninguém vai nem lembrar da sua memória, como realmente aconteceu.
Mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. O que Edom fez, Deus estava vendo. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Profeta Obadias é um profeta de nome comum. O significado do seu nome é servo do Senhor. Isso é o que significa o seu nome. A sua época, a época de Obadias, acredita-se, essas datas são sempre assim, algo que acredita-se, como diz os comentaristas, não podemos afirmar quando o livro de Obadias foi escrito. Duas possíveis datas são 848 a 841 a.C. e 586 a.C. Essas duas datas são possíveis. A data mais antiga, como nós falamos, refere-se ao reinado de Jeorão. E a data 586 refere-se ao reinado, ao momento em que o povo de Israel foi levado para a Babilônia. A mensagem de Obadias. A mensagem de Obadias. O assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom por causa da sua hostilidade contra os judeus. Edom, como eu disse, era descendente de Esaú, irmão de Jacó, que vendeu a primogenitura. Esaú vendeu a primogenitura para Jacó
E Jacó enganou o pai e recebeu a bênção sobre o irmão. Edom nunca aceitou bem a ascensão dos descendentes de Jacó, porque eles acreditavam que essa ascensão deveria ser para eles. O que Edom se esqueceu é que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Deus escolheu Jacó no ventre. Então, eles não atacaram, mas eles se aproveitaram do ataque dos inimigos para rir, para zombar, para também, popularmente falando, tirar uma casquinha no povo de Israel. E aí Deus viu essa atitude deles e Deus não deixa. Eu lembro, eu já citei isso aqui, mas numa outra aula, e vou repetir, eu me lembro de Salmo 9 e versículo 18. O justo não ficará para sempre esquecido, e a esperança do aflito não se há de frustrar perpetuamente. Deus sempre atende o aflito. Se tem uma coisa que abomina o coração de Deus, são as injustiças. Os 21 versículos do livro de Obadias podem ser divididos da seguinte forma: destruição de Edom e as razões para a destruição. Destruição de Edom, as razões para a destruição, o veredito divino e a restauração futura do povo de Deus. Então, nos 21 versículos do livro de Obadias, é isso que Obadias está abordando, é isso que ele está tratando. A destruição de Edom, as razões para a destruição, a maldade de Edom, a arrogância de Edom, a falta de misericórdia de Edom, o veredito divino, Edom seria realmente destruído, né? Deus já dá o veredito para eles, e depois a restauração futura do povo de Deus. Sabe por que é importante nós não rirmos, não zombarmos da queda de ninguém? Porque se eu vejo alguém cair hoje, eu preciso entender que amanhã eu poderei cair também. E mais ainda, eu preciso entender que Deus pode me derrubar e Deus pode exaltar aquele que caiu. E foi justamente o que aconteceu com Edom. Edom riu da queda de Israel. E depois Deus derrubou Edom. E depois Deus exaltou o seu povo. Segundo parágrafo, o julgamento divino. Segundo ponto, né, primeiro parágrafo, o orgulho. E o comentarista nos trata que, embora fossem pequenos em relação a outros povos, eles eram poderosos na posição geográfica. A soberba do coração deles os levou a pensar que eram invencíveis. A leitura bíblica em classe mostra isso. Eles habitavam num lugar estratégico e eles pensaram que eram invencíveis. Edom aprendeu a lição de que não existe, eu achei isso aqui maravilhoso, ó, não existe lugar inacessível para Deus. Não existe lugar inacessível para Deus. Tudo está ao alcance de suas mãos e de seu poder. Deus está sempre vendo tudo o que está acontecendo. E Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a intenção do nosso coração. Deus sabe se o que nós estamos fazendo intenciona o bem ou o mal. Deus sabe. Segundo parágrafo do segundo ponto, os juízos divinos. Os edomitas, deixa eu grifar isso tudo aqui, ó. Os edomitas estavam acostumados a roubarem os outros povos em momentos de tragédia. É aquilo que eu disse agora há pouco. Os edomitas eram covardes. Eles não atacavam, mas eles aproveitavam a tragédia, aproveitavam um ataque de um inimigo e eles roubavam os povos em momentos de tragédia. Os edomitas, a minha avó dizia que que cabe aos edomitas, né? Ela não dizia dos edomitas. Os edomitas eram aqueles que jogam a pedra e esconde a mão. Não, a gente não está fazendo nada, mas se aproveitam da queda, se aproveitam das tragédias para cometer atrocidades. Então eles estavam acostumados a roubar os outros povos em momentos de tragédias nacionais. Porém, de acordo com Obadias, eles experimentariam o mesmo veneno, pois os ladrões e roubadores viriam de noite para saquear suas cidades. Lei da retribuição. Deus iria retribuir. A maldade dos edomitas, a principal razão da ira divina derramada,
sobre Edom era a violência praticada contra Jacó. Como eu disse, eles nunca engoliram Jacó, nunca engoliram a descendência de Jacó, porque acreditavam que a ascensão de Jacó deveria ser para os descendentes de Esaú. Eles só esqueceram que Deus amou a Jacó. A retribuição divina, terceiro ponto, dia do Senhor, primeiro parágrafo. O dia do Senhor aponta para um momento específico da história em que Deus se levantará para fazer valer a sua justiça. É claro que nós vamos aprender daqui a pouco, numa outra aula, que o dia do Senhor viria também sobre Israel. Mas o dia do Senhor viria sobre os inimigos de Deus. E Deus faria justiça em relação ao seu povo. O que os inimigos de Israel não entendem até hoje é que Deus escolheu esse povo. Deus escolheu. E a pior coisa que nós podemos fazer é nos levantar contra aqueles que Deus escolheu. Porque se nós nos levantamos contra aqueles que Deus escolheu, nós nos levantamos contra o próprio Deus. E Deus vai defendê-los. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a retribuição divina. Deus fez aos edomitas o mesmo que eles fizeram contra Judá. Edom e Israel eram parentes. No entanto, os edomitas sempre trataram Israel com desprezo. Deus fez cair sobre eles qual é a medida? Qual é a medida que Deus os mediu? A medida que eles mediram os outros. Pronto. Eu acho interessante que Deus é simples. Deus é simples. Deus sempre mede a gente com a mesma medida que a gente mede os outros. Simples assim. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da nossa lição. Deixa eu marcar isso. Tudo que eu quero que a gente leia aqui, ó. Aqui nós vamos ver como foi a queda de Edom. No século VI a.C., eles foram derrotados e expulsos de suas terras e, como consequência, fixaram-se próximo ao Mar Vermelho. Em 312 a.C., ou seja, cerca de 200 anos depois, né? 312 a.C., aqui já no século IV, foram novamente destruídos pelos nabateus. Depois de espalhados, sobreviveram através dos casamentos mistos com outros povos da região. No Novo Testamento, os edomitas ficaram conhecidos como idumeus. Herodes, rei dos judeus, descendia dos idumeus. Porém, em 70 a.C., o general Tito destruiu os israelitas e os idumeus. Enquanto os israelitas se dispersaram e depois de quase 2000 anos reviveram como uma nação, os idumeus desapareceram da história para sempre. Ou seja, Deus amou Israel e aborreceu a Esaú. Os idumeus, agora que os descendentes de Edom foram realmente banidos do mapa e tiveram que ver, a história, a terra deu testemunho de que o povo de Israel ressuscitou, né? Deus trouxe de volta este povo e fez com que eles fossem a grande nação que é hoje. Que nós aprendamos e tenhamos cuidado com a lei da retribuição. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Que a nossa colheita seja boa, porque semeamos boas coisas para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem na nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como
Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.